Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos pedir ao Senhor nos inspirar para a ministração da Tua palavra. Que Teu Espírito nos guie, nos direcione, nos ensine nessa noite, segundo Tua vontade, para que possamos em Tua presença ser edificados, para andarmos segundo a Tua vontade, crescer em tudo e frutificar em toda boa obra e aumentar no conhecimento de Deus. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema, irmã Rose, já foi? O tema do nosso estudo de hoje é uma continuação do que nós conversamos domingo. Quero falar um pouco sobre a adoração. E eu quero que a gente volte lá em João capítulo 4. E eu quero que você me acompanhe nesse pensamento, falando de um tema que às vezes é minimizado na igreja. Esse tema adoração, às vezes, ele é colocado somente no patamar da música. A adoração, às vezes, fica sendo entendido como vamos cantar um louvor de adoração. E a gente resume a ideia de adoração à parte musical do culto. E aí define-se que vamos para o culto de adoração. E o culto de adoração é o culto onde a música, nos remete a essa ideia de adoração musical. Mas eu quero ler o texto para a gente continuar a partir desse texto falando e indo em outras escrituras para pensar sobre esse assunto, dando continuidade àquilo que a gente já falou no domingo. Diz assim, João 4, verso 20: Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis, o Pai. Preste atenção a isso. Vós adorais o que não sabeis. Vou ler de novo. Vós adorais o que não sabeis. Por quê? E nós adoramos o que sabemos. Olha o que Jesus está estabelecendo aqui para a gente partir desse princípio. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e a hora é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito. Importa que os seus adoradores, ou importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Amém? Então assim, eu quero de novo começar nessa escritura para a gente guiar nosso pensamento dentro da palavra de Deus sobre a adoração que agrada a Deus. Qual é a adoração que vai mover a minha vida para uma posição, porque a adoração também tem essa relação com posição. E domingo, quando eu ministrava a palavra para vocês, eu falei sobre Êxodo capítulo 8 e Êxodo capítulo 10, das investidas de Satanás, para que a adoração fosse adulterada. E vocês lembram do que foi ministrado? A adoração poderia ser feita no Egito. O faraó fez a primeira investida dizendo: adora aqui mesmo, vocês não precisam sair para adorá-lo no deserto, caminho de 3 dias, adora aqui. E o que é que Moisés disse para Faraó? Não será assim, nós vamos adorar no deserto e não aqui, porque adorar aqui é abominação. Segunda coisa que Faraó fez com o povo de Israel: tudo bem, se é tão insistente, se é tão necessário vocês adorarem fora daqui, podem ir, mas não vão muito longe. Ou seja, vão até um caminho onde vocês possam voltar logo. Então, olha as investidas que Satanás faz para tirar você do caminho da adoração. Vai até lá e volta logo. O que é que Moisés disse? Não será assim. Nós vamos adorar no lugar que Deus disse, caminho de 3 dias. E tudo isso era a resposta contrária para o Egito, era Deus mandando as pragas. Eu estou só resumindo o que a gente já conversou. E quando foi passando as argumentações e as pragas iam se manifestando,
Moisés foi chamado para ir à presença de Faraó mais uma vez, e quando chegou na presença de Faraó, o Faraó disse: está ótimo, vocês podem ir, inclusive orem por mim. Não foi isso que ele falou? Vão e orem por mim, mas faz o seguinte: vai só os homens, as mulheres e crianças ficam. O que é que Moisés falou? Vai todo mundo, porque o diabo também quer separar a família do processo de adoração. Olha as investidas do diabo. Então a adoração tem que ter o lugar certo, a posição certa, tem que ser tudo alinhado segundo a vontade de Deus. Você não pode abrir mão de nada. E o que o Egito representava para Israel, o mundo representa para a igreja. Tudo aquilo que o Egito propôs a Moisés que fosse feito com relação à adoração, o mundo propõe para você e para mim hoje. É ou não é assim? Adora aqui mesmo, não vá muito longe, vá sem sua família. E a quarta situação qual foi? Vai, mas não leva nada. Seus pertences vão ficar aqui. Não foi isso? Se não me engano, no capítulo 10, versículo 20 e pouco. Vai e fica por aqui mesmo, deixa teus bens aqui. O que é que Moisés disse? De maneira nenhuma, nenhuma unha fica aqui. Nenhuma unha, tudo que nós temos vai. Porque seria você que ia prover o que eu vou ter que entregar ao meu Deus em adoração. Aí vem uma outra coisa importante que você tem que entender: não existe adoração sem entrega. Então são vários princípios. Não existe adoração sem entrega. Para você adorar, você precisa se despojar de coisas. Às vezes se despojar de sonhos, se despojar de projetos seus. Quer um exemplo? Vamos ler Gênesis capítulo 22, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, preste atenção a isso. Pega agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu vou te dizer. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, albardou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Toda vida que eu leio esse texto me alegra o coração, por causa da profundidade das coisas que estão reveladas nesse texto para nós. Quando você fala de adoração hoje, resume a adoração ao contexto musical, você tira o peso da palavra adoração, que está muito relacionado à entrega, à oferta, não só na questão de valores e bens, mas da entrega total do que você tem, dos seus projetos, dos seus planos, que muitos de nós, no contexto do mundo que nós estamos vivendo, não temos coragem de fazer, e a nossa adoração fica somente no plano musical. Olha a adoração de Abraão. Preste atenção o que é que estava acontecendo. A Bíblia diz que Deus apareceu para Abraão e disse: toma teu filho. E Deus disse: o teu único filho. E oferece o teu único filho para mim. Abraão chama isso de adoração. Você está entendendo o que eu estou falando? Quando Abraão está conversando sobre o que ele veio fazer ali, ele diz para os seus ajudantes que estavam com ele, junto com Isaque, seu filho, que o que ele ia fazer, além do lugar onde eles estavam, ele chamou de adoração. Nós, havendo ido e adorado, nós voltaremos. Essa foi a declaração de Abraão. Nós vamos adorar, e adorando voltaremos até vocês. Abraão está chamando de adoração o sacrifício do seu único filho. Abraão está chamando de adoração a entrega de uma promessa de Deus.
Porque uma coisa é qualquer pai entregar qualquer filho no contexto do sacrifício que Abraão foi convidado a fazer com Isaac. Um pai qualquer que não fosse Abraão e fosse fiel, que tenha um filho qualquer, é convidado por Deus para oferecer esse filho em sacrifício e vai oferecer o seu filho em sacrifício. O que representa o filho de um pai qualquer que oferece um filho qualquer em sacrifício a Deus? Eu não sei, eu só estou conjecturando com essa ideia para dizer para você que o que Abraão estava oferecendo em sacrifício não era um filho qualquer, porque Abraão é o pai da fé. Abraão recebeu de Deus uma promessa, que seria pai de uma grande nação, e Isaac era para Abraão o cumprimento de uma promessa de Deus. Abraão tinha Isaac como uma promessa de Deus materializada, porque a circunstância da vida de Abraão foi uma circunstância que a própria Sara questionou a possibilidade de Abraão ser pai de uma grande nação, ele sendo velho e ela sendo estéril. Mas agora estamos vivendo um momento onde Isaac nasceu e Abraão está vendo diante dos seus olhos, concretizada, materializada, uma promessa de Deus para ele. Aquela promessa dizia respeito a ele, era uma promessa pessoal: você será pai. E ser pai para aquele tempo era uma condição de honra e glória muito elevada. Por Abraão ser velho e não ter filhos, ele era certamente candidato a ser desprezado pelas pessoas, porque não tinha filhos, porque a sua geração ia se extinguir após a sua morte, e isso era uma vergonha para ele. E Abraão é chamado por Deus para ser pai de uma nação tão numerosa que seria impossível de contar, quando Deus diz, comparando isso às estrelas do céu e os grãos de areia que tem na praia do mar. E Abraão, vendo isso concretizado em sua frente, escuta Deus dizer: entrega Isaac, o teu único filho. O teu único filho é porque tu está dizendo que a minha promessa contigo está em Isaac. Ele já tinha Ismael, mas Deus chama Isaac de teu único filho, porque era aquele filho da promessa. Oferece o teu único. E o que é que Abraão faz? Abraão se levanta, Abraão arruma as coisas, Abraão racha a lenha, carrega os jumentos, chama os ajudantes e anda 3 dias para adorar a Deus. Quando a gente pensa em adoração, pensa nisso? Certamente não. Porque a gente convenciona, nesse mundo que a gente vive, buscar coisas fáceis. A gente busca facilitar a nossa própria vida na fé. Existe um caminho estabelecido por Deus onde Ele vai nos honrar. Existe um caminho estabelecido por Deus onde Ele vai exaltar a nossa cabeça. A gente quer essa exaltação, mas a gente não quer andar no caminho da adoração e do sacrifício. Porque a adoração é sacrifício. Amém, queridos? Adoração é sacrifício. A gente quer vir ao culto de adoração, mas a gente não quer adorar. A gente quer vir ao culto de adoração pensando que o culto de adoração é o culto que terá músicas onde eu possa honrar a Deus cantando músicas que elogiam a Ele, que exaltam a Ele. E a gente chama isso somente de adoração. Adoração tem uma profundidade muito maior. A Bíblia está dizendo aqui, Abraão diz aos seus moços: nós vamos ali adorar e voltamos. Adoração é entrega. Abraão estava entregando seu sonho, Abraão estava entregando seu projeto, Abraão estava entregando tudo que Deus tinha planejado para a vida dele sem questionar nada. A adoração tem que levar você a pensar nesse nível. O que é que você tem oferecido para Deus? Pense um pouco. Eu não estou aqui para criticar você, mas eu estou aqui para te ajudar a pensar. O que é que você tem oferecido para Deus? O que você oferece para Deus é significativo para você? Ou a tua adoração é a adoração que lá no livro de Malaquias, falando de oferta, ele diz: vocês oferecem o manco, e eu preciso passar por lá para a gente falar de adoração com esses textos bem, digamos assim, bem claros. Malaquias capítulo 1, já que estamos falando de adoração, a gente precisa lembrar desse texto. Malaquias capítulo 1, verso 5, diz assim a palavra: os vossos olhos o verão, e direis: o Senhor seja engrandecido desde os termos de Israel. Preste atenção agora. O filho honrará o pai. Isso estava estabelecido para Israel. O servo honra o seu senhor.
Isso também estava estabelecido em Israel. E Deus pergunta: se eu sou o Pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos: a vós, sacerdotes, que desprezais o meu nome. E dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Vamos dar uma parada nessa pergunta. Quando a Bíblia está falando de sacerdócio aqui no Velho Testamento, está falando de sacerdócio judaico, sacerdotes do tempo de Israel. Mas eu estou lembrando isso a você porque agora a nossa adoração é de nós para Deus, porque nós somos uma nação de sacerdotes do rei. Nosso culto, nós oferecemos a Deus. Nossa adoração, nós oferecemos a Deus. A função que o sacerdote tinha lá em Israel, agora é exercida por cada crente. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Cada crente faz isso. Agora preste atenção, porque isso é bom e é ruim, como a gente costuma dizer. É bom porque você tem a liberdade de fazer, e é ruim porque dá a você o risco de estar oferecendo a Deus uma adoração que Deus não quer receber. Aí é ruim. Ah, pastor, que bom que a gente é uma nação de sacerdotes do rei. É bom e é ruim. Porque quando no tempo de Israel alguém tinha alguma coisa para oferecer a Deus em termos de sacrifício, ele não tinha a responsabilidade de oferecer o sacrifício. Ele só entregava o objeto do sacrifício a um sacerdote. E o sacerdote, que tinha a função de mediar aquela situação entre o homem e Deus, levava diante de Deus, porque as pessoas não podiam, o sacrifício e oferecia a Deus, em nome da pessoa que não podia entrar na presença de Deus. Agora, na dispensação da igreja, nós entramos na presença de Deus, porque nós somos sacerdotes do rei. Agora você pode chegar na presença do rei e oferecer a ele um culto, um sacrifício, uma oferta, uma adoração que Deus não está interessado em receber. Isso é grave. Vamos voltar ao texto. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis: em que havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Quando foi que o sacerdote disse que a mesa do Senhor é desprezível? Tentando trazer essa situação para uma situação mais próxima da nossa adoração como igreja de Deus. Quando é que nós dizemos que as coisas de Deus não valem nada? Quando? É exatamente isso que ele está dizendo. Quando é que a gente diz que as coisas de Deus não valem nada? Porque o que Deus está dizendo ao sacerdote aqui é o seguinte: ó, vocês oferecem sobre o meu altar pão imundo e dizem: em que nós temos profanado o teu altar? Profanaram isso, quando vocês dizem que a mesa do Senhor é desprezível. Mas quando é que eles disseram isso? A gente não viu eles falando isso no texto. Eles disseram isso quando fizeram uma oferta desprezível a Deus, oferecendo pão imundo. Quando eles ofereceram qualquer coisa sobre o altar de Deus, isso não tem importância. E a gente vai continuar o texto. Porque quando trazeis animal, aí vem outro tipo de oferta, que naquele contexto, lembrando do que Abraão foi fazer com Isaac, porque Isaac ia oferecer, Abraão ia oferecer Isaac como um sacrifício, do jeito que as pessoas que eram sacerdotes, que os sacerdotes ofereciam pelas pessoas, sacrifícios de animais sobre um altar. Era a mesma coisa. O que Abraão ia fazer com Isaac era o que os sacerdotes faziam com os animais. Compreendem isso? Então eu estou falando de adoração dentro desse contexto, do que você oferece a Deus. E aí tem: quando trazeis animal cego para o sacrificares, não faz mal. E quando ofereceis o coxo, o enfermo, não faz mal. Ora, apresenta-o ao teu príncipe, terá ele agrado de ti? Aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Preste atenção. Antes de eu ler o verso 9. O que é que Deus está nos ensinando aqui? A gente não tem mais que oferecer animais em sacrifício. Mas o que acontecia com essas pessoas, quando eles iam oferecer alguma coisa em sacrifício a Deus, era selecionar entre o que eles tinham, o que ia ser oferecido a Deus, e eles pegavam aquilo que era para eles, às vezes,
um benefício pessoal. Exemplo, eu tenho um animal cego, que não servirá para nada para mim, já que eu tenho que oferecer algo em sacrifício a Deus. Deixa eu pegar esse animal que para mim representa mais um problema do que uma vantagem, e levar esse animal e oferecer a Deus como sacrifício. Tem um animal manco, que eu também vou ter que descartar a qualquer momento. Vamos aproveitar e tirar ele do meio do rebanho, já que eu tenho que oferecer um sacrifício a Deus, que eu leve esse animal manco, que eu vou me livrar dele e ofereço também a Deus. E o que Deus está dizendo? Vocês oferecem sobre o altar animal cego, animal coxo, animal doente, e dizem, não faz mal. Ou seja, quando você vai oferecer alguma coisa para Deus, oferece aquilo que para você não representa nada. Na verdade, você quer se livrar daquilo e você vai oferecer tua sobra para Deus. No contexto da adoração atual, você também tem que pensar o que é que você oferece a Deus em termos de adoração, pensando em adoração, naquele último ponto que Moisés estava discutindo com o faraó, que era, nós vamos levar tudo que temos, porque nós não sabemos com que bem, com que material nós vamos adorar a Deus ali. Nós vamos saber quando chegar lá o que é que Deus vai requerer de nós, e nós devemos adorar a Deus com o que nós temos. Nossos recursos também são instrumento de adoração. Dentro desse pensamento, com que nós adoramos a Deus? E aí eu não estou só resumindo isso, a questão do recurso, mesmo que ele esteja presente no contexto da adoração bíblica, como nós acabamos de ver. Eu estou querendo colocar isso, às vezes, com a nossa própria energia física. Às vezes nós saímos de casa depois de tanta correria, de tantas coisas, e tem um culto à noite. Eu não estou dizendo que quem trabalha e precisa trabalhar até tarde, como eu hoje não estou mais trabalhando de maneira, digamos assim, trabalhando rotineiramente. Mas quando eu trabalhava, às vezes eu chegava exausto do trabalho, e às vezes eu chegava exausto do trabalho para vir ministrar na igreja. E às vezes eu precisava dizer para minha esposa, deixa eu descansar ali uns 5 minutos, fechar os olhos, apagar a luz, porque eu estou com a mente saturada de problemas que eu tive que trabalhar para resolver, agora eu preciso relaxar um pouco, para poder pegar a mensagem que já estava dentro do meu coração e num script anotado, mas o corpo cansado talvez não me desse condições de vir aqui ministrar. E eu tinha que trabalhar isso, e Deus sempre me honrou, e durante esses 20 anos de ministério que eu passei trabalhando e sendo pastor, nunca faltou alimento para o povo de Deus aqui. Pastor Edmundo começou essa jornada comigo há muitos anos, sabe que Deus sempre nos supriu, porque eu fiz esforço de buscar. Eu não estou falando que eu estou trabalhando, estou chegando cansado, mas que você tenha um culto. Então você pensa, hoje eu tenho culto, eu tenho que ter 5 minutos ali de consagração minha, para eu chegar no culto hoje e oferecer a Deus o meu melhor. Eu não quero oferecer um animal cego hoje, eu não quero oferecer pão imundo, eu não quero oferecer o resto da minha energia física. Eu quero chegar lá com a minha mente, com possibilidade do Espírito Santo trabalhar dentro do meu coração, e eu sair daquele lugar influenciado pela graça e pela unção de Deus. A adoração tem esse princípio. Nós nos colocamos num ambiente, queridos, onde o fluir do Espírito Santo nos faz melhor quanto mais nos entregamos. Como você acha que Abraão voltou daquele sacrifício? Imagina aí. Tenta imaginar. Se volta agora para a adoração de Abraão. Abraão disse, nós vamos adorar e voltamos. Olha a visão de fé de quem vai subir o monte para sacrificar o filho. Você sabe o que é que Paulo diz aos romanos? Que Abraão tinha fé suficiente para acreditar que Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitar Isaque. Está escrito isso. A fé de Abraão em dizer para os seus moços, nós vamos oferecer Isaque em sacrifício. Na verdade ele diz, nós vamos adorar para o moço. O que Abraão ia fazer em termos de entrega, talvez os moços não entendessem. Eu vou ali oferecer meu filho em sacrifício. Abraão não contou para ele os detalhes do que ia fazer com o filho. E às vezes a gente também tem que fazer isso, a gente tem que omitir algumas informações do que nós vamos oferecer. Num mundo de redes sociais, onde a gente quer ser notado, não é assim? A gente quer se assemelhar às celebridades, não é assim? As celebridades estão aí sendo notadas, e a gente quer colocar tudo no mundo das mídias sociais, para a gente ser notado, ser visto, né? E aí tem coisa que você não precisa dizer, tem coisa que as pessoas não vão compreender quando você disser.
Os rapazes que estavam ali ajudando Abraão não iam compreender Abraão chegar assim e dizer: olha, nós vamos ali, eu vou sacrificar Isaque, eu estou com o cutelo afiado, a lenha está aqui, eu vou colocar ele sobre a lenha, eu vou furar a garganta dele, eu vou puxar para o sangue jorrar, e em seguida eu vou acender o altar e vou tocar fogo naquele lugar, e havendo feito isso, volto e nós seguimos a nossa viagem. Ao contrário disso, Abraão declara àqueles moços: nós vamos, e tendo adorado, voltaremos. Ele não disse eu vou voltar, voltaremos. E Paulo disse que Abraão tinha fé, que o que ele ia fazer ali traria para ele, com certeza, o benefício de Isaque vivo descendo com ele. O apóstolo Paulo diz que ele subiu sabendo que desceria junto com Isaque, mas não deixou de entregar o seu melhor. O melhor de Abraão era Isaque, e Isaque estava sobre o altar, até Deus dizer assim: basta, agora sei. Vamos lá ver o que é que Deus disse para ele? Vamos voltar lá em Gênesis. Alguém sabe qual é o capítulo? Me ajude aí. Capítulo 22, fica fácil, né? A gente estava lendo lá mesmo. Não é isso? Não era lá que a gente estava? Abraão, Gênesis 22. Uma hora eu vou conseguir um tablet para poder fazer esse movimento entre os textos com mais facilidade. Fica melhor, né? Que no tablet você só aperta aqui e vai para lá, né? Melhorar, modernizar. Tem gente que não gosta muito da ideia, mas uma hora a gente vai modernizar isso. O importante é que a palavra de Deus seja lida e exposta. Abraão então falou Isaque a Abraão, no capítulo 22, verso 6, continuando que nós havíamos parado, onde nós havíamos parado. E tomou Abraão a lenha do holocausto, pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. Ele disse: estou aqui, meu filho. Ele disse: está aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou ali um altar, e edificou ali Abraão um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque seu filho, e deitou sobre o altar, em cima da lenha. Estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar seu filho, mas o anjo do Senhor bradou desde o céu, e disse: Abraão, Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negastes o teu filho, o teu único. Então olha o contexto de adoração, olha o que é que Deus enxerga como adoração. Não me negastes o teu filho, mas o filho de Abraão não era qualquer filho, era o teu único, era o filho da promessa. Então Deus está interessado em uma adoração verdadeira. A outra coisa que eu quero que você saiba sobre adoração: Juízes, capítulo 2, verso 12. Quando nós começamos a estudar a palavra hoje, eu falei para você sobre Jesus dizendo para aquela mulher samaritana: nós adoramos o que sabemos, e vocês não sabem a quem adoram. Em outras palavras, era exatamente isso que Jesus estava dizendo. Lembram disso? Jesus estava dizendo: vocês não sabem a quem adoram, nós adoramos a quem conhecemos, porque a salvação vem dos judeus.
E aí, quando Jesus diz isso, é para mostrar a gente uma coisa, que a adoração precisa ter um endereço certo, porque Deus quer a nossa adoração, mas Deus não é o único ser interessado na nossa adoração, porque com relação à adoração, a gente não pode ficar neutro, porque a gente foi feito para adorar, a gente foi feito, usando as palavras das Escrituras, para buscar a Deus, como Paulo diz aos atenienses. Então, de alguma forma, nós vamos buscar um objeto de adoração. Se nós não adorarmos a Deus de maneira verdadeira, nós vamos adorar qualquer coisa. Qualquer coisa vai ocupar o lugar de Deus na nossa vida. E o que é que vai ocupar o lugar de Deus? É aquilo que mais consome a nossa energia. Aquilo que mais consome nossa energia, nossa vontade de fazer as coisas. Aquilo será o nosso ídolo e nós adoraremos aquilo. Aquilo será o nosso Deus com D minúsculo e nós adoraremos aquilo. Então a gente precisa ter muito cuidado para a gente adorar de maneira verdadeira, porque o problema daquela mulher samaritana não estava na falta de vontade de adorar, ela tinha vontade. Ela até disse para Jesus: nós adoramos aqui, então ela já adorava. Só que Jesus disse: vocês adoram o que vocês não conhecem, vocês não sabem a quem vocês adoram, porque a salvação vem dos judeus. O questionamento da mulher com Jesus era: nós adoramos nesse monte, mas vocês dizem que Jerusalém é o lugar de adoração. E Jerusalém era o lugar de adoração. Ela não estava errada em afirmar isso, mas a necessidade de adoração que os samaritanos tinham fez com que o Monte Gerizim se tornasse um lugar para adorar. E Jesus estava dizendo que eles estavam adorando sem conhecimento. A adoração sem conhecimento não atende à expectativa de Deus com relação à adoração. Porque Jesus disse: vocês estão adorando errado, mesmo tendo vontade de adorar. Então a gente tem que ter cuidado com isso. A adoração verdadeira, ela tem que se basear naquilo que Jesus, a gente fala assim, adoração em espírito e em verdade, a gente até se alegra, mas que adoração será essa que Deus disse que quer, que é definida como em espírito e em verdade? É uma adoração em espírito e em verdade, e Jesus diz: o Pai procura adoradores assim, adoradores que adorem nesse estilo. Depois de ter dito para a mulher: vocês adoram o que vocês não sabem. Então a gente precisa entender que a adoração tem a ver com doutrina, em verdade. Não é de verdade, é em verdade. Adorar em verdade, adorar com fundamentação bíblica, adorar do jeito que Deus quer que adore. Porque às vezes a gente transforma eventos, às vezes, dentro do contexto de um culto, em adoração na nossa visão, mas é uma adoração em verdade? É uma adoração em verdade? A gente corre o risco de estar fazendo aquilo como a mulher samaritana fazia, porque a mulher samaritana esperava o Messias. O que é que ela disse para Jesus quando Jesus estava conversando com ela? Nós sabemos que o Messias vem. O que é que isso nos mostra? Que expectativa do Messias, ela sendo samaritana, tinha tanto quanto o povo de Israel tinha. Nós adoramos nesse monte. Ela também adorava no monte, mas adorava quem? Jesus disse: vocês não sabem a quem adoram. Esperavam o Messias, adoravam no monte, provavelmente o próprio Deus de Israel, mas Jesus disse: vocês não sabem o que estão adorando. Aliás, Jesus fala aos judeus muitas vezes que eles não conheciam o Deus deles. Então a adoração precisa ser em verdade. Adoração em verdade é adoração segundo a Bíblia, porque tem tanto estilo de adoração que Deus não aprova. Lembra da história de Davi? Davi foi buscar a arca do Senhor, tomou iniciativa boa de trazer a arca do Senhor, que representava a presença de Deus para Israel, trouxe aquilo dentro de um carro de boi, tudo muito ajustado, um carro novo, tudo preparado para Deus, e Deus para uma festa de adoração, porque às vezes não é a adoração que Deus quer. A adoração que não está conforme a palavra de Deus não é uma adoração em verdade. Então a adoração precisa ser em verdade. A adoração, e Jesus disse que Deus procura esses, mas ela também precisa ser em espírito, porque às vezes a adoração é em verdade, ela tem fundamentação bíblica, mas ela é tão vazia de sentimento que não é em espírito. Às vezes a gente diz assim: dá glória a Deus, irmãos, glória a Deus.
Quem pode dizer um amém, os irmãos? Amém. Mas aquele momento de adoração, aquele momento de culto, pode ser até um culto fundamentado na Escritura, mas não é em espírito, é vazio do teu sentimento. Deus está interessado em uma adoração que envolva seus sentimentos, suas emoções, suas entregas e seja fundamentado nas Escrituras. Amém? Porque você vai adorar, de um jeito ou de outro você vai, igual a mulher samaritana, você só não sabe a quem e nem sabe se querendo que seja Deus, está sendo endereçado para ele. E esse é outro problema, que às vezes você diz assim, não, eu estou adorando a Deus. A mulher samaritana diz, eu sei. Sabe o quê? Que o Messias vem, e quando ele vier, ele vai ensinar os detalhes. Jesus disse, o Messias sou eu, quem vai ensinar os detalhes está aqui. Vocês estão adorando errado, porque a salvação vem dos judeus, vocês têm que olhar para mim, o Deus revelado na carne. Era isso que Jesus estava dizendo para ela. A revelação da mudança está aqui. E a mulher entendeu aquilo, e a gente sabe o que aconteceu na sequência do texto. Mas eu queria ler para vocês o problema da adoração fora de foco, porque a gente vai adorar qualquer coisa se a gente não adorar a Deus. Lá em Juízes, capítulo 2, verso 12, eu vou ler algumas coisas para você. Vamos passar aqui numa leitura rápida, deixa eu ver a hora, a gente ainda tem que parar, e já não dá mais tanto tempo assim. Às vezes a gente gasta muito tempo argumentando em um pensamento e acaba sacrificando a sequência do estudo. Mas se não terminarmos hoje, terminamos amanhã, a gente marca um culto amanhã, quantos concordam? Amém fraco, Jesus. Cadê? Abraão nos ensinaria muito, não ensinaria? Se Abraão reencarnasse, mas Abraão não reencarna, nos ensinaria muito sobre entrega. Mas vamos seguir, brincadeiras à parte, vamos ler o texto. Juízes 2. Eu vou começar a ler mais adiante aqui, depois se precisar a gente volta. Verso 12. Vamos ler o 11. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor e serviram aos Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles, e provocaram a ira do Senhor, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e Astarote. Versículo 17. Porém, tampouco ouviram os juízes, antes se prostituíram após outros deuses e adoraram a eles. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, ouvindo os mandamentos do Senhor. Mas eles não fizeram assim. Então você tem que ter muito cuidado quando você se afasta de uma adoração em verdade, porque você vai oferecer adoração a alguma coisa. E quando você não se preocupa com aprender na Bíblia de que maneira Deus quer que você o adore, você vai entregar sua adoração a outros deuses, a outras coisas, porque isso já aconteceu. E as coisas que estão escritas segundo a Bíblia para aviso nosso. Tudo que aconteceu com Israel é para que você fique atento que pode acontecer com a igreja. Ou você decide entregar a Deus o seu melhor em adoração, ou outras coisas vão gastar essa disposição que você tem de adorar, e você vai adorar outras coisas e não vai sobrar nada para oferecer para Deus. Então adore ao Senhor, junto com tua família, fora do Egito, longe do Egito, com teus bens. Amém? Lembrando de como a gente começou. Para a gente encerrar, já vamos para o final, eu quero te mostrar o coração de um homem, lá em 1 Reis, capítulo 5, 2 Reis, capítulo 5. Estou lendo muito texto da Bíblia hoje? Estou não? Um bocado, né? Pois é, ainda tinha mais aqui, só que não vai dar tempo, tá?
A gente precisa fundamentar o que nós estamos falando na palavra do Senhor. Por isso estou fazendo essa leitura. 2 Reis 5. Eu quero ler um evento aqui que aconteceu com Naamã. A gente conhece a história de Naamã, mas eu acho uma atitude de Naamã muito interessante quando ele fala de adoração. O que é que Naamã entendeu quando foi curado? Está lá no capítulo 5, verso 18. Diz assim: depois que Naamã foi curado, vou ler o 17 para você entender. E disse Naamã: seja assim, contudo, desse a este teu servo uma carga de terra de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outro Deus que não seja o Senhor. Glória a Deus. Olha que coisa bonita. Você conhece a história de Naamã, não conhece? Naamã foi um homem que era um general cheio de lepra, que não conhecia o Deus de Israel, que conheceu o Deus de Israel por causa de uma escrava hebreia que estava na sua casa, que foi para Israel para ser curado da lepra, e sendo curado da lepra, restituído a sua saúde plena, chega para o profeta e diz assim: eu quero levar uma carga de terra de Israel para o lugar onde eu vou, porque eu quero declarar uma coisa para você. Ele queria se ajoelhar sobre essa terra. Ele estava numa condição, veja que o povo lá no Egito, quando foi comissionado por Deus a sair, Faraó queria deixar eles adorarem, mas adorarem no Egito. Esse homem está querendo fazer o contrário, ele está sendo obrigado a voltar para as suas funções, mas ele disse: quando eu voltar para as minhas funções, eu vou me ajoelhar sobre uma terra que não é a minha terra, eu quero levar uma carga de areia daqui, porque nunca mais eu vou adorar outro Deus a não ser o Deus de Israel, nunca mais. Até a areia onde eu vou me ajoelhar será a areia daqui, não é a areia de lá. Agora tem um problema que ele diz no verso seguinte, ele diz assim: disse Naamã, aliás, verso 18, nisso me perdoe o Senhor, o teu servo, quando o meu senhor, que era o rei dele, entrar na casa de Rimom para ali adorar, ou seja, o rei dele ia adorar a um Deus pagão, e ele se encostar na minha mão, e eu também me tenha que encurvar na casa de Rimom, quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisso perdoe o Senhor o teu servo. E ele lhe disse: vai em paz, sossega teu coração, segue a tua vida. Mas olha a visão, olha que visão. A gente vai precisar dar uma pausa no estudo aqui e continuar num outro momento. A gente vai continuar esse pensamento, mas preste atenção. Se o pastor Adilon me der a escola dominical no domingo de manhã, talvez a gente na escola dominical conclua esse pensamento, para a gente não passar do tempo. Mas deixa eu deixar você com esse pensamento aqui. Olha a visão de um homem que entendeu como é importante viver na presença de Deus, que nem era de Israel. Ele chega, é curado por Deus e toma uma atitude. Muitas pessoas foram curadas por Deus e seguiram sua vida e não se importaram com Deus. Lembra da história de outros leprosos que encontraram com Jesus? Eram 10, Jesus curou a todos 10, e quando curou, eles foram cumprir o que a lei determinava, mas um deles voltou, e Jesus pergunta: onde estão os outros? Só esse voltou? A pergunta de Jesus sugere o seguinte: muitas pessoas recebem de Deus um benefício, mas não se transformam em adoradores dele. Recebem de Deus um benefício material e seguem sua vida. Naamã poderia ter sido um desses. Ele era Ciro, ele não tinha que se preocupar com isso. Ele veio ali com um propósito. Qual era o propósito dele? Ser curado. Ele não veio ali para se tornar um adorador, ele veio ali para receber um benefício de Deus, porque a escrava que morava na sua casa disse que se esse homem estivesse na presença do homem de Deus, que está lá em Israel, eu tenho certeza que ele seria restaurado dessa lepra. Então ele foi para lá buscar um benefício de cura, e ele já havia recebido o benefício, bastava voltar. O próprio profeta não quis esticar a conversa com ele, quem queria era um ajudante, receber um pagamento em troca daquele milagre. O próprio profeta nem deu muita atenção a ele,
Tanto é que disse: siga a tua vida em paz. Mas não foi assim. O coração de Naamã se moveu para ele se tornar um adorador, e ele disse assim: eu não quero me encurvar mais diante de Rimon, porque não existe sentido para mim ser curado pelo Deus de Israel, o Criador de todas as coisas, e me ajoelhar diante de um Deus criado pelos homens. Não existe mais sentido para mim me ajoelhar diante de um Deus falso, quando eu conheço o Deus verdadeiro. Não existe mais lógica para mim nisso, nem me ajoelhar na terra onde eu estou. Eu quero levar uma carga de mulas da terra de Israel, porque quando meu joelhinho tocar o chão para me prostrar, será nessa terra onde eu conheci o Deus verdadeiro. Esse foi o pensamento de Naamã. Naamã volta, mas ele diz: eu tenho um problema, porque as minhas funções, a minha profissão me compromete. A minha profissão, eu sou um assessor direto do rei da Síria, e ele adora o Deus Rimon, e quando ele for para o templo fazer a adoração dele, eu terei que estar do lado dele. Olha a cabeça de um adorador preocupado, queridos. A gente às vezes nem se preocupa com isso na época da igreja, né? A gente tem contato com tudo, vê tudo, faz tudo, e tá hora do culto, e ó, corre para a igreja e estou atrasado, chega e faz tudo e segue a vida. Naamã não, Naamã diz: espera aí, eu estou diante do Deus de Israel, mas eu vou voltar para casa. Quando eu chegar lá, assim, o homem vai se curvar diante de Rimon, e eu sou obrigado pela minha função. Ele disse: o senhor vai ter que me perdoar, porque assim, na minha cabeça só existe um Deus, e eu nunca mais me ajoelho diante de outro Deus. Quando eu me ajoelhar diante de Rimon, não estou me ajoelhando diante de Deus, estou ajudando o meu Senhor, que é o meu rei, a cumprir a tarefa dele. Mas eu me ajoelho diante do Senhor. Não, pastor, isso justifica a gente se curvar? Não, isso mostra uma preocupação. Eu estou querendo mostrar para você a preocupação de Naamã, porque Naamã podia ter ido embora e nem conversado isso com o profeta. É minha função mesmo, não precisa nem saber. Muitos de nós faz isso. Muitos fazemos isso. É minha função mesmo, Deus vai entender, Deus sabe do meu coração. A gente cria. Naamã não. Naamã chegou assim e disse: olha, eu nunca mais me ajoelho diante de outro Deus, mas eu tenho um problema, e eu vou compartilhar o meu problema com você. É que eu fico do lado do rei, e quando o rei se adora, quando o rei se ajoelha, não convém que eu, como general segundo lá, fique em pé do lado dele. Eu tenho que me ajoelhar também, mas eu não estou me ajoelhando diante do Deus dele, porque nunca mais eu me ajoelho diante de outro Deus. É a preocupação que eu quero que você registre hoje como último pensamento desse estudo que nós concluiremos na sequência. Vamos entender que Deus quer a adoração, e vamos colocar o nosso coração em busca de adorar o Deus verdadeiro. Nós vamos, na sequência, mostrar diversos textos onde Jesus é adorado e nunca recusou a adoração, mostrando que Ele é, hoje, o alvo da nossa adoração. Adorar em espírito, mas adorar em verdade. Que Deus possa abençoar você. Escute, queridos, a palavra antes de nós sairmos. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os seus 7 selos, porque fostes morto, com o teu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes. Eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número dele milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória, ações de graça. E ouvi toda criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra, que está no mar, em todas as coisas que nele há, dizer ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro: sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos se prostraram
e adoraram ao que vive para todos sempre. Agora, para ser educado com vocês, eu li baixinho, mas se eu fosse representar essa grande voz com que dizia: digno é o Cordeiro, com grande voz dizia: digno é o Cordeiro. Irmão, isso era um grito. A visão de João é que no céu se levantou a voz no tom mais alto que foi possível e se gritou: digno é o Cordeiro, porque ele foi morto e a morte dele comprou, adquiriu pessoas de todas as tribos, línguas, e nós estamos entre esse povo. Hoje nós somos sacerdotes do Rei. Vai chegar o dia em que diante do trono seremos reis, porque ali reinaremos com ele, reis e sacerdotes. Essa é a nossa condição. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero nessa visão, Deus, de adoração, que diante do teu trono, de maneira real e intensa, está ocorrendo, segundo a visão que o teu livro sagrado nos traz, o lugar onde reinas, entronizado entre os querubins, sendo honrado e adorado por toda a criação e por tudo que existe em todos os lugares desse universo. O mundo, a terra, o universo clama e declara a tua glória. E nós, Senhor, com tantas limitações, queremos nos juntar a esse coro de adoradores e dizer: tu és digno da nossa adoração, porque nos comprastes com o teu sangue. Tu és digno, Senhor, do nosso louvor, porque pela tua morte nós fomos resgatados da prisão que vivíamos. Senhor, seja a tua bênção sobre nós, para sentirmos que somos adoradores, que sintamos o que Naamã sentiu quando foi curado, quando o pecado, Senhor, sair da nossa vida, que possamos olhar como Naamã olhou para a sua vida. Eu preciso seguir a minha vida, mas nunca mais me encurvarei diante de outro Deus que não seja o Senhor. Seja o Senhor o alvo da nossa adoração sempre, no nome de Jesus. Amém e amém.